Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós que vivemos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. O Senhor Jesus se encarregou de todos os nossos pecados e derramou seu sangue precioso na cruz para lavar os nossos pecados para a eternidade. E sem nenhuma tribulação por parte de nós, fomos salvos, nos tornamos em seus filhos e nos permitiu a grande graça gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor Deus. Nós te damos esses agradecimentos. Nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, nós estamos louvando a sua imensa graça que aprendemos, Senhor. A sua palavra, para estarmos dentro da comunhão do Senhor Deus para aprendermos. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor Deus permita a sua graça para cada um de nós. Que através da palavra do Espírito Santo possa nos preencher e possa nos reestabelecer novamente. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo. Nossos irmãos e irmãs que estão guardando o seu evangelho, pregando a palavra no meio da dificuldade. Que o Senhor possa estar junto deles através do seu poder e da palavra, para que com ousadia possam pregar o evangelho, para que muitos espíritos coitados possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus, para que possa se cumprir a vontade do Senhor. Através da palavra, o Senhor Deus possa preenchê-los, estar junto deles. Que o Senhor permita a sua graça para que os irmãos eles possam ser persistentes no seu trabalho, para que no restante da vida deles possam ter a oportunidade de viverem pelo Evangelho. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária e o Senhor que nos ensina qual caminho que devemos percorrer. Nesse tempo, a sua palavra, que o Senhor Deus deseja nos ensinar. Quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar diante do Senhor Deus. Que o Senhor possa nos ensinar. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Primeira Epístola de João, capítulo 2. Novo Testamento, Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 27 e 28. Eu irei ler, capítulo 2, versículo 27 primeiro. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então vamos ler até aqui. Então eu fui bem na viagem missionária para a Mongólia, então, junto dos anciões e diáconos. Então várias pessoas foram comigo. Então, eu acho que eu fui depois de 6 anos. Na Mongólia, nós temos por volta de 37 igrejas. Nós temos nossos missionários e pastores nativos do país. Estão esforçadamente evangelizando. Então, seja o clima, num ambiente difícil, eles estão se esforçando para pregar o Evangelho. E o trabalho da salvação está acontecendo e eu vi esse trabalho. O local do retiro acontece em 4 lugares diferentes. Em Ulaanbaatar, no Parque Nacional, é um local onde nós chamamos do Retiro dos Jovens, e nós compramos aquela região. Então, nós reformamos uma construção que já estava lá e construímos mais 3 lugares diferentes e construímos um local de retiro muito bonito ali. Então, os missionários que estão na frente pregando o Evangelho, não somente estão pregando o Evangelho, mas no trabalho de obediência, de fazer o trabalho voluntário, fazem em sacrifício. É por isso que os irmãos e irmãs, ao receberem um exemplo disso, eu vi que eles se dedicavam bastante para o trabalho voluntário. Então, na construção do local do retiro também, eles construíram um local muito grande. Eu perguntei quanto que eles gastaram. Eu não lembro o valor total da construção, mas dizem que gastaram mais de R$ 1.000 por metro quadrado. Vocês conseguem acreditar numa coisa dessas? Só porque o valor de construção hoje em dia está muito caro. Então, os irmãos eles compravam os materiais e no próprio carro deles, os irmãos eles iam levando, eles mesmos. Então, uma estrada ali de 200 metros, com cimento e as máquinas para misturarem, eles pegaram emprestado, passaram a noite construindo ali. Então foram irmãos que fizeram, mas ficou excelente como se fosse feito por especialistas. Então, em Ulaanbaatar, na cidade, estamos construindo uma igreja bem grande também, um prédio. É um trabalho onde, se não forem especialistas, é difícil de construir, mas os irmãos estão realizando esse trabalho.
Então, para fazer um trabalho desses na Coreia do Sul, acho que por metro quadrado iremos gastar mais de R$ 5.000. Então, mas estão planejando em fazer esse trabalho para tentar gastar por volta de R$ 4.000. Então, está muito caro, mas nossos irmãos e irmãs estão reunidos ali fazendo esse trabalho. Tudo pela internet eles estão aprendendo. Eles não são especialistas ou formados nisso, mas em questão de como é construção, cerâmica, uso de materiais, tudo lá na forma do exterior também, tudo aprendendo e estão construindo ali. Não tem, não tem nada que eles não consigam fazer. O Senhor Deus permitiu a sabedoria, permitiu a força, a coragem, e não somente receberam a salvação, mas, pelo Evangelho, pelo trabalho, diante do Senhor Deus, eles se dedicaram. E dentre muitas igrejas, nós podemos dizer que é um exemplo realmente para todas as igrejas. E se nós olharmos também no Novo Testamento, nós temos igrejas que são exemplos. Igreja de Tessalônica, Éfeso. Então são igrejas que são um exemplo. No meio da dificuldade, eles estão pregando o evangelho, não simplesmente recebendo a salvação, mas estando diante do Senhor Deus para pregarem o evangelho. E já que eles receberam a salvação, muitas igrejas, juntos ao receberem a salvação, estão pregando o evangelho fortemente, se dedicando. Então, nossos missionários ali também, no verão, realmente tem tempestades de areia que acontecem na região da Mongólia. Eu me assustei, porque se você está fora de casa e vê uma tempestade te atinge, realmente é um grande problema. E no inverno chega até menos 40 graus ou até menos 50 graus Celsius. Há alguns anos atrás disseram que por volta de 500 mil animais, realmente gado, haviam morrido congelando. Tem menos 50 graus. O verão é curto e o inverno é longo, extenso. Então, naquele meio, estão pregando o evangelho e muitas pessoas recebem a salvação. Nós estamos enviando missionários para pregar o evangelho. Os irmãos da Mongólia disseram que eles estão muito felizes por isso. Primeiro, eu não sabia se isso era verdade que eles estavam dizendo, mas eu pude perceber como tinha esse grande agradecimento. O homem não fica feliz por ele comer bem, beber bem. Mas quando vê o trabalho do Senhor Deus realizando, o coração, o agradecimento, a felicidade acontece dentro do coração dele. E você pode vencer as dificuldades realmente que são encontradas pelo campo. Então, nós realmente vimos esse trabalho ocorrer dessa vez também. Então, para que todas as igrejas possam se tornar um exemplo, e não simplesmente receber a salvação, mas pelo Evangelho, todo o trabalho que nós podemos fazer, que nós possamos terminar, seja nosso tempo, seja nossos bens, nós precisamos nos sacrificar. Então, eu tive esse coração. Então, como da outra vez, continuamente estamos pregando a palavra de como é a vivência de um cristão que nasceu de novo. Então, como eu preguei dessa vez, realmente, qual é a vivência de um cristão que nasceu de novo? Eu quero continuar pregando essa palavra. A primeira coisa que nós precisamos saber após recebermos a salvação é que nós não simplesmente recebemos a salvação, mas nós todos temos o Senhor dentro de nós. O Senhor é aquele que nos conduz até podemos entrar no reino do Senhor Deus. E nós temos essa vivência de entrarmos no reino do Senhor Deus. Como o Senhor já disse na sua palavra de João, realmente permanecer em mim, por já teres se tornado limpos pela palavra que vos tenho dito. E o Senhor é a videira, e nós somos os ramos, as varas conectados à videira, como em capítulo 15. Então, dentro das palavras da semana passada, dentro da igreja, corpo de Cristo,
os santos terem recebido a salvação e estarem em um só corpo. O Senhor Jesus é a cabeça dessa igreja, desse corpo. A cabeça e o corpo são inseparáveis. Eles estão numa relação mútua. Assim como os ramos, os galhos, não tem como separar, porque a videira não tem como dar frutos sem a videira. E a videira também não pode ter os frutos sem o galho. É igual corpo e cabeça. Não tem como. Imaginem só, você imaginar um corpo sem cabeça ou uma cabeça sem corpo. O que uma cabeça consegue fazer sozinha? Não tem como. Então, nossa relação com o Senhor Deus está numa relação mente única. E quer dizer que o Senhor nada pode realizar sem nós e nós nada podemos fazer sem o Senhor. E isso nós podemos dizer que é um segredo. Então, as pessoas que não receberam a salvação não têm como saber um segredo desses. Então, é por isso que nós precisamos saber de forma exata o que é permanecer no Senhor. Você dizer para permanecer no Senhor, pode ser que você não permaneça. É por isso que ele está dizendo uma palavra dessas. E pense bem, uma criança não tem forças para partir da casa dos seus pais quando pequeno. Então, você não precisa falar, não saia de casa, fique aqui em casa. Mas pense bem, uma pessoa que recebeu a salvação, ele se tornou filho do Senhor Deus eterno, mas ele tem a carne. A carne tem muita força. Então, esta carne, após termos recebido a salvação, então, espiritualmente, até que você cresça a um certo ponto, o trabalho do Espírito Santo é oposto do trabalho da carne. Porque a carne faz o quê? A inimizade. É por isso que, como na palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A vontade da carne vai fazer inimizade contra o Espírito vai contra a carne. Eles brigam, um luta contra o outro. Então, da mesma maneira, nós todos podemos ver que nossa carne não gosta da vontade do Espírito e o Espírito não gosta da carne, porque um briga contra o outro. Então, nós permanecemos no Senhor também. Quer dizer que nós não gostamos, porque olhem só a carne não gosta de ir para a igreja, de orar, de ouvir a palavra do Senhor Deus, de obedecer. Então, porque ali tem um trabalho onde nós precisamos sacrificar a nós mesmos, nosso tempo, nossos bens, mas ainda dentro de nós, nós temos isso. É por isso que o apóstolo Paulo ele já disse que ele realmente faz sofrer a carne dele para obedecer à vontade do Senhor Deus. E quando um homem interior ele se torna forte, ele pode vencer a carne. É por isso que essa palavra de permanecer no Senhor. Então, nós estamos obedecendo à palavra do Senhor Deus, nós queremos crescer diante do Senhor Deus, mas se a carne for muito forte, você não consegue viver a vida de fé, você é levado pela carne. É por isso que algumas pessoas, elas frequentam bem a igreja durante um tempo e depois não aparecem mais. Eu fico pensando, será que essa pessoa sumiu? Aí você quase esquece dessa pessoa, de repente ele aparece na igreja, aí de repente ele desaparece. E eu fico imaginando, será que essa pessoa realmente recebeu a salvação? É um problema, não é? Porque a igreja, na realidade, é a casa dessa pessoa. Nós estamos aprendendo hoje como é a vivência diante do Senhor Deus. Estamos aprendendo pela palavra o que é a vivência de permanecer no Senhor. Como na palavra de 1 João capítulo 2, versículo 27, que nós já lemos. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então vós, aqui ele se refere à igreja. E 1 João capítulo 2, ele está dizendo que essas palavras foram escritas para que nós possamos ter o ensino, para que nós possamos ter o que? A comunhão com o Senhor. Então quer dizer que nós temos fellowship, quer dizer que a comunhão com o Senhor Deus. As pessoas do mundo, elas conversam entre si. Então, ricos com ricos, pobres com pobres, conversam um com o outro. Políticos com políticos, empresários com empresários.
Então, cada um tem o seu meio de interesse, o meio de comunicação. Então, mas realmente dentro das pessoas que receberam a salvação, tem uma nova comunhão. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, realmente nós fomos salvos para que possamos estar em comunhão junto do Senhor que nos salvou. Então, dentro de Cristo Jesus que nos salvou, nós estamos em comunhão com o Senhor. Então, nós estamos vivendo uma sociedade que é em comunhão. Quer dizer que é uma sociedade onde estamos em comunhão com o Senhor Deus. Então, dentro do trabalho do Espírito Santo, todos os dias nós nos renovamos, nós nos fortificamos. É por isso que a nossa comunhão não é uma comunhão carnal, mas é uma comunhão espiritual com o Pai, que nós podemos chamar de igreja. Então, seja pobre, seja rico, tenha aprendido ou não tenha aprendido, qual seja a sua nacionalidade, qual seja a sua etnia. Todas essas questões carnais são transpassadas porque nós recebemos a salvação. Nós temos um irmão, um pai, nós todos recebemos a salvação. Todas as questões carnais desaparecem ao recebermos a salvação. No céu tem o branco, o negro, o pardo, o alto e o baixo. Não, não existe nada disso. No reino dos céus, será que aparece alguém melhor do que o outro? Não aparece ninguém. Todas são realmente belos, transformados, melhores do que os anjos. Não temos nenhuma distinção. Todos nós, como filhos do Senhor Deus, somos transformados para louvarmos essa glória do Senhor Deus, para estarmos em comunhão. Então, qual é essa vivência do reino dos céus? Nós começamos a imaginar. Então, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nós podemos ver que o Senhor, realmente, Ele já preparou para aqueles que o amam, o que ninguém já viu ou ouviu, e nem pensou em seu coração. Então, o Senhor, Ele já preparou todas as coisas para nós no reino do Senhor Deus. Quer dizer que ninguém viu, ninguém já imaginou, sequer imaginou isso. Então, é totalmente diferente do nosso pensamento. Não tem como expressar com o que nós sabemos. Mesmo que este mundo diga que tenha coisas incríveis, belas, ela nem se equipara com as coisas dos céus. É um mundo totalmente diferente daqui. É incomparável com as coisas dos céus. Então, para podermos entrar nesse reino do Senhor Deus, nós todos que fomos remidos, antes de entrarmos nesse reino do Senhor Deus, nós nos tornamos em um só. Nós precisamos transpassar essa vontade carnal, porque o Senhor Ele já disse para nós amarmos uns aos outros. E nós estamos vivendo dentro dessa igreja. Nós temos a comunhão. A comunhão é uma palavra incrível. Como na 1 João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Então, unção é receber o Espírito Santo. Então, se nós olharmos em 2 Coríntios, capítulo 2, ele já disse que o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação, o cristão, recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos preenchendo cada momento mais. Quer dizer que o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Quer dizer que está dentro do coração de cada pessoa, ele habita dentro de nós. Então, nós todos recebemos a unção do Espírito Santo. Não precisa que ninguém nos ensine. Então, nós simplesmente temos esse Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, ele vai nos ensinar todas as coisas. Então, quando nós recebemos a salvação, através da ajuda do Espírito Santo, recebemos a salvação. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12, nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que nós possamos conhecer a graça proveniente de Deus. Então, se você deseja receber a salvação, quando você compreende esse evangelho, recebe a salvação,
Quem te faz compreender isso? É o Espírito Santo. Então é por isso que o Espírito de Deus, realmente, ele permite para que nós possamos compreender essa graça. Então, eu não compreendo essa graça porque sou inteligente. É o Senhor Deus que me faz compreender. Se olharmos em Atos, realmente o apóstolo Paulo ele foi para as mulheres que estavam em frente ao lago, ao rio, e disse para Lídia. E o Espírito Santo trabalhou dentro do coração dela para que pudesse ouvir a palavra. Entre muitas pessoas, Lídia. Não, por quê? Realmente pessoas que querem buscar a verdade, que querem aprender a palavra do Senhor Deus verdadeiramente. Essas pessoas tiveram o coração aberto. Essas pessoas têm o Espírito Santo que habita dentro delas. Então, aleluia, amém. O Espírito Santo está dentro de mim. Então, é por isso que Efésios capítulo 3, versículo 16 em diante, realmente o Senhor fez com que o Espírito pudesse estar dentro de nós, para que nosso homem interior pudesse ser fortificado pelo Espírito Santo. Nós precisamos crer que o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo, ele fortifica todos os dias o nosso homem do interior. Nos faz compreender essa palavra do Senhor Deus. Ele nos conduz para diante da verdade. Então é por isso que nós dizemos que é o conselheiro. Conselheiro é aquele que está ao lado, ensinando, ajudando, se encarrega das nossas dificuldades, ele conduz nas nossas fraquezas. Ele é aquele que pode nos ajudar. Então, essa unção que nós recebemos, realmente ele nos ensina todas as coisas. Então, quando nós recebemos o aprendizado do Senhor Deus, não simplesmente recebemos esse aprendizado, mas o Senhor faz com que nós possamos compreender a vontade do Senhor Deus, para que os cristãos possam saber como que devem viver diante do Senhor Deus. Um a um nós aprendemos. Isso não é por você estar sozinho lendo a Bíblia, aprendendo, não é assim. Claro que sozinho, ao ler a Bíblia, as coisas que essa pessoa necessita, o Senhor permite para que ele possa compreender, mas nos faz compreender dentro desse rebanho, que é o Cristo Jesus. Por que nós nos reunimos no domingo? Para ficarmos olhando para a cara do pastor? Não. Realmente, para nós, possamos ver, realmente nossos irmãos, irmãs, anciões, diáconos, é importante nos encontrarmos com ele. Mas o motivo principal é para podermos aprender a palavra. É por isso que nós dizemos que a igreja é um local para nos reunirmos, para aprendermos. Nós estamos aqui na igreja para aprendermos. O Espírito Santo ele deseja nos ensinar, nós precisamos aprender o seu aprendizado. Nós precisamos pensar o que é que estamos aprendendo. E quando voltamos para casa, nós precisamos pensar novamente. E se nós olharmos, hoje em dia nós temos a internet. Pelo celular, nós podemos ver a qualquer momento tudo que aprendemos. Quando eu tenho um bom livro, eu não leio simplesmente uma vez. Um livro que eu já li, eu leio de novo, 2, 3 vezes. E depois eu vou realmente sublinhando as linhas e vou lendo, lendo de novo e de novo. Porque é uma palavra muito importante. E pensem bem, quando você ouve a palavra, realmente é muito boa, porque eu falo, olha, estou lendo de novo, olha, tem uma palavra assim, tem um aprendizado assim, vou refletir no cada momento mais. Então é por isso é importante você ouvir repetidamente as palavras. Então realmente a unção nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então, o que quer dizer realmente que não é que não precisa que alguém nos ensine uma coisa. Existem pessoas que ensinam. Aparecem na Bíblia pessoas que ensinam. Tem aqueles que ensinam e aqueles que recebem um ensino. Então, o Senhor ele estabeleceu pastores, professores, doutores. Então, mas no meio da oração, essas pessoas precisam compreender a palavra do Espírito Santo. Precisam ensinar a palavra que compreenderam diante do Senhor Deus. Porque senão não tem nada benéfico ali. Então é por isso que o Senhor ele dizer que ninguém precisa vos ensinar, não quer dizer que não precisa de alguém para ensinar.
Quer dizer que além do Espírito Santo, não precisa do ensinamento do homem. Não precisa do ensinamento nenhum de homem algum. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensina todo o restante. Então nós, em meio da oração, compreendemos, vamos lendo e compreendendo, aprendendo no dia a dia. Quando nós estamos reunidos aprendendo a palavra, o Senhor, Ele nos ensina também. É por isso que o Senhor, Ele nos ensina, não existe falsidade. Quando nós recebemos a condução do Espírito Santo, realmente só existe verdade. Então, o que eu creio de forma verdadeira é que o tema que nós aprendemos na Bíblia, os pastores podem realmente errar na fala deles uma vez ou outra, mas realmente palavras importantíssimas, verdadeiras, não existe erro. Porque, claro, realmente conteúdos principais, realmente ele errar, as pessoas elas descobrem, falam, olha, aquilo lá não é assim. Então, é por isso que não pode ensinar coisas erradas de qualquer maneira. Então, é por isso que o ensino do Espírito Santo é tão importante. Coisas importantes além da nossa vida de fé, realmente coisas que são benéficas na nossa vida de fé, somente só são coisas o quê? Verdadeiras, o que permanece no Senhor. Então, tem pessoas que nos perseguem, tem pessoas que vão e nos criticam de todos os métodos, ficam falando que nós realmente estamos ensinando a palavra errada. Então, e nós olhamos para eles e dizemos, realmente o Senhor Jesus também foi chamado de herege e foi crucificado. Então, o próprio povo do Senhor Deus realmente crucificou o Senhor. Eles chamavam o apóstolo Paulo de herege e matavam. Então, iam contra ele. Então, dentro da história do cristianismo também, quando a Igreja Católica estava com seu poder no máximo, no auge, eles mataram muitos cristãos. Então, isso aparece na história, realmente cristã. É por isso que, segundo Pedro, nós podemos ver que toda nessa realmente eles vão contra a verdade, como em Romanos capítulo 2. Então, realmente com a falsidade, eles vão contra a verdade. Então, existem diversas palavras assim. Então, muitas pessoas que não creem perseguirem, na verdade, são mais pessoas que não creem, que creem, que dizem que creem, que perseguem mais ainda. Então, olhem só uma coisa dessas. Então, o próprio dito povo de Deus, realmente tem o diabo que atua no meio deles. Então, o diabo ele trabalha dentro do cristianismo para perseguir os cristãos, para ir contra o trabalho do evangelho, atrapalhando para que as pessoas não recebam a salvação. Mas nós todos podemos ver pela internet, não é? A palavra de quarta-feira, de domingo, palavra do retiro. Nós temos diversas palavras ali. Então podem procurar, leiam, ouçam, veja se tem algo de errado. Nem ouviram as palavras, mas já estão perseguindo. Então, quando eu estava em Mopô, na região ali do sul, realmente pregando o evangelho durante 8 anos, realmente muitos pastores vieram contra mim naquela região e eles começaram a me questionar. E eu comecei a falar, não, podem me chamar, falem comigo, que eu vou mostrar para vocês o que está errado. Me digam o que eu falei de errado para eu poder realmente falar para vocês. Vamos ver. Mas eles não queriam falar. O Senhor me protegeu. O Senhor permitiu para que mais pessoas pudessem receber naquela região. Então, de qualquer maneira, realmente não existe falsidade, só verdades. Então, realmente, as palavras que nós aprendemos dentro da nossa igreja, realmente qual seja o ensino, tudo que nós aprendemos, nós temos diversas palavras na nossa igreja. Tem muitas palavras importantíssimas, boas, mas também tem muitas palavras que não estão ali. Por quê? Não é que nós não tenhamos uma fé melhor do que essas pessoas, mas nós somos pessoas que estamos vivendo numa
num tempo, numa época onde nós podemos compreender mais coisas espiritualmente. E eu sei disso. Então é por isso que não existe falsidade, só a verdade. É por isso que precisamos permanecer no Senhor. Então essa palavra de permanecer no Senhor está no quê? No ensino do Senhor. Permanecer no ensino. Então você permanecer no ensino, o que significa isso? Não é simplesmente ficar sentado ouvindo a palavra, mas dentro desse lugar onde você aprende, tem a obediência. Existem palavras a serem guardadas dentro da minha vivência, dentro do meu coração, coisas que eu preciso guardar no meu dia a dia. Essas coisas são importantes. Como na palavra de João, o Senhor já disse para nós permanecermos nele. O Senhor disse realmente, se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, realmente a palavra do Senhor estiver em nós. A palavra estar em nós. Quer dizer que quando ouvimos e cremos, não simplesmente ouvimos e cremos, mas na obediência. Realmente é obedecer a essa palavra do Senhor Deus, é permanecer no Senhor. Então é isso que eu quero dizer para todos vocês. É por isso que no versículo 28 eu já disse, realmente filhos, realmente permanecei nele. Permanecei nele, permanecei no ensino do Senhor. Então, porque realmente quando o Senhor ele se manifestar, realmente ele vai permitir para que nós possamos estar diante do Senhor Deus em ousadia, sem vergonha, para que nós possamos ter essa confiança. Porque nós, ao aprendermos a palavra, estamos dentro dessa vivência diante do Senhor Deus, a vivência de permanecer no Senhor. Então, quando nós permanecemos no Senhor, realmente quando o Senhor ele retornar, realmente dentro da igreja do Senhor, nós permanecemos ali. Nós estamos como membros dentro daquela igreja. Tudo vai ser manifesto que eu obedeci ao Senhor. Se o Senhor ele vier ainda hoje, se eu estou dentro do Senhor, se eu estou fora, algumas pessoas ao se reunirem estão aqui no mesmo lugar, mas o coração está em outro lugar. Essa pessoa não quer dizer que está junto do Senhor. Ouvir a palavra, ele ouve, mas não está obedecendo à palavra do Senhor. Então não é uma vivência diante do Senhor. Então, por que ele fala que vai ouvir a palavra do Senhor Deus? Porque ele quer aprender bastante coisas? Não é isso. Como em Lucas capítulo 4, realmente muitos dirão, Senhor, Senhor, mas a palavra do Senhor Deus eles não praticam. Então, pela boca eles dizem, Senhor, Senhor, mas a palavra do Senhor Deus, eles não praticam. Então, você dizer pela boca, Senhor, está chamando de Senhor, de Lorde, de Rei. Em hebraico, a palavra Senhor é aquele que está sobre a sua cabeça. A esposa de Abraão, Sara, ela chamava Abraão de Senhor. Então chamava, ele é o meu Senhor. Então chamava de Senhor. Quer dizer que obedecia a ele como um Senhor. Então nós chamamos de Senhor, é porque ele é a nossa cabeça. Nós temos como a nossa cabeça. Pela boca diz, Senhor, Senhor, mas como assim? Se ele não está obedecendo diante do Senhor Deus. Então, pela boca, todos dizem Senhor, Senhor. Pega um cafezinho e fala, Senhor. Tem outras pessoas que vão comendo maçã e falando, Senhor. Eu fui para centros de orações. Eu vi muitos teólogos ali. Realmente, quando a luz começava a se apagar, eles falavam, Senhor, 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 Senhor. Eles, quando estão caindo, eles gritavam, Senhor. Escorregando em algum lugar. Então, realmente chamar o Senhor é bom. Mas obedecem ao Senhor? Então, tudo são palavras vazias, são tudo mentira. Então, é por isso que eles dizem Senhor, Senhor, mas por que não praticam as minhas palavras? Então, o Senhor repreendeu a eles. Então, permanecei nele. Então, o Senhor, ele está dizendo permanecer nele. E depois, no final, vai revelar se permaneceu ou não.
Então nós precisamos compreender a palavra do Senhor Deus, precisamos obedecer, precisamos viver naquele meio, para que quando nós estivermos diante do Senhor, o Senhor, Ele nos fortalece para que nós possamos estar diante do Senhor em confiança para não sermos confundidos na sua vida. É por isso que o que é essa vivência de estar no Senhor? Qual é essa vivência de obedecer ao Senhor? É algo claro que nós devemos obedecer, porque nós recebemos a salvação. Quem não recebeu a salvação não tem como compreender, não tem como imaginar uma coisa dessas. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 4. João, capítulo 14. Versículo 26. João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando o Senhor ele estava no mundo, entre todos aqueles discípulos, apóstolos que estavam junto do Senhor, todos os dias eles ouviam a palavra do Senhor. Eles estavam muito felizes. Então, porque eram palavras especiais, preciosas que ouviam todos os dias. Então, mas quando o Senhor disse que estava para partir, os discípulos começaram a falar: mas Senhor, então o que vai acontecer conosco? Então, o Senhor ele já disse: realmente é benéfico para mim que eu parta. Porque se eu não partir, o Espírito Santo não vem. Então, nós precisamos do Espírito Santo que está em nós. É por isso que o Consolador vai ser enviado em seu nome. E ele vai nos ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Ele vai nos ensinar. E também na palavra. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se nós olharmos em João capítulo 16, versículo 12, o Senhor Jesus disse aos discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Os discípulos, eles ouvem a palavra do Senhor, mas não conseguem compreender. Eles compreendem de pouquinho em pouquinho. Então quer dizer que eles não conseguem suportar. Por quê? Dentro deles, o Espírito Santo ensina a palavra, mas dentro deles não tem o Espírito Santo. É por isso que não conseguem suportar. Então, mesmo que diga, são palavras boas, mas quem não nasceu de novo, ele só fala, palavras boas, depois passa batido. Não consegue compreender o que é verdadeiro, o que é realmente importante. Bom, o Senhor ele já disse, realmente, muito vos tenho para dizer, mas não podeis suportar isso. Quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Aparece no versículo 13 do capítulo 16. Então, realmente, nós podemos olhar pela palavra que o Espírito Santo, ao chegar, vai nos ensinar todas as coisas. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Então, os discípulos eles vão esquecer todas as coisas. Eles esqueceram tudo que eles aprenderam. Como é que eles vão lembrar de tudo que eles aprenderam durante 3 anos e meio? Não conseguem, esquecem de tudo. Mas, se nós olharmos no Evangelho de Mateus, nós temos Mateus, não é? Que ele era publicano, dentre os 12 discípulos. Nós temos Marcos, ele não é um dos 12 discípulos. Então, nós podemos dizer que o quarto de Marcos em Jerusalém, que a mãe de Marcos era rico, então tinha um quarto numa mansão, onde por volta de 120 pessoas podiam vir orar e aprender a palavra, então eram bastante pessoas. E dentro daquele meio, realmente receberem a condução do Espírito Santo, estarem ali cheios do Espírito para começarem a igreja. Então tem a mãe dele, tem o filho, que é o Marcos, e nós podemos dizer que é a família de Barnabás.
Então, porque Barnabé, ele era um homem que seguia ao Senhor junto de Paulo. Ele partiu, mas depois ele voltou com Paulo para servir. Então, Marcos também estando naquele meio junto com eles. É por isso que Marcos, ele foi amado tanto por ele. E ele escreveu a palavra de Marcos. Então, não é incrível uma coisa dessas? Se nós olharmos para Lucas, quem escreveu Lucas? Lucas escreveu a palavra de Lucas. Quem escreveu a palavra de Atos? Lucas escreveu a palavra de Atos. É por isso que foi escrito a palavra de Atos, a palavra de Atos. Então, as pessoas consideram-o como gentil e ele era médico. O apóstolo Paulo, ele tinha esses problemas realmente de saúde e o Senhor deve ter colocado um médico sempre ao lado dele. Então, é por isso que se nós olharmos em Atos, realmente eles diziam, nós fomos para tal lugar, nós fomos para tal lugar. Então ele se refere junto de Lucas, que acompanhava a Paulo, que escreveu Atos. E quem escreveu a palavra de João? Dentre os 12 discípulos, o discípulo mais novo e também amado pelo Senhor. Ele se diz o discípulo amado pelo Senhor. Então, se nós olharmos para os 4 evangelhos do Senhor, nós podemos ver que realmente mostra todo esse percurso do Senhor. Quer dizer, que mostra todas as coisas que aconteceram com o Senhor quando ele era pequeno. Realmente a vivência do Senhor, aprendendo a palavra, realmente está escrito até sobre as palavras do evangelho também. Então, como que será que eles escreveram essas palavras? Então, quando ele estava seguindo o Senhor, ele não escreveu nenhuma dessas palavras. Então, se nós olharmos para os escritores, repórteres, hoje em dia, quando alguém escreve alguma coisa, eles vão lá. O presidente, por exemplo, está fazendo uma apresentação. Eles vão e escrevem. Antigamente era na mão a escrita. Hoje em dia eles gravam essas palavras e depois apresentam para todas as pessoas. Naquele tempo, os discípulos foram escrevendo tudo que o Senhor falava. Gravavam em algum CD? Não, não faziam nada disso. Mas como que eles conseguiram escrever as palavras de forma tão detalhada? O Senhor já disse que quando o Espírito vier, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, eles esqueceram todas as palavras do Senhor, mas quando o Espírito Santo chegou, lembraram de tudo. Eles escreveram tudo. Então, o apóstolo Paulo, ele não viu ao Senhor Jesus quando estava naquele tempo. Então, ele simplesmente perseguia aqueles homens que diziam, eles são crentes desse tal Messias. Nossa, quem é esse tal de Messias? E o Messias para ele, na realidade, era um rei que viria para consolar este mundo, para todas as coisas, mas eles começaram a falar, nossa, como assim? Tem alguém se dizendo Messias. Bom, ele ficou bravo, ouviram uma palavra dessas, falando, nós precisamos matar todos esses que se dizem seguir o Messias, porque esse Messias, na realidade, é o libertador do povo de Israel. Então ele começou lá, e perseguiu, e ouviu que em Damasco haviam aqueles que seguiam o Senhor Jesus. E ele, realmente com o poder do sacerdote, tomou a frente para matar e perseguir. E o Senhor Jesus se manifestou para ele, dizendo, Paulo, por que me persegues? Ele disse, Senhor, quem é? Então, eu sou Cristo a quem tu persegues. Então, durante 4 dias, por 3, 4 dias, ele se tornou cego. O Senhor abriu os seus olhos. O Senhor fez com que ele pudesse crer na palavra do Senhor. E o considerou como apóstolo grandioso dos gentios. Fez com que ele pudesse escrever os 14 livros. Então, no Antigo Testamento, Moisés era incrível. No Novo Testamento, nós podemos dizer que um incrível apóstolo do Senhor é Paulo. Então, a partir do momento que ele aprendeu, conheceu o Senhor, ele foi até Roma e foi decapitado. E deu a sua vida pelo Evangelho. É um incrível apóstolo do Senhor. Então, como que ele escreveu os 14 livros do Novo Testamento? O Espírito Santo ensinou todas as coisas.
Como em 2 Coríntios capítulo 13, ele já disse. Realmente ele foi até o terceiro céu. Então é um céu acima dos pássaros, porque o segundo céu é onde tem as estrelas, e ele fala sobre o terceiro céu, que está acima de todas as coisas. É um reino de Deus. Se nós olharmos na palavra de Apocalipse, realmente o Senhor abriu as portas do céu e disse, suba, e João ele subiu, não é? Para ver todo o reino do Senhor. A partir do versículo 14, até subir ao reino dos céus, o Senhor mostrou todas as coisas para ele. O apóstolo Paulo, enquanto o Senhor Jesus estava vivo, ele não havia conhecido o Senhor Jesus, mas o Senhor depois ensinou, manifestou toda a palavra para ele, porque tudo foi escrito pelo Espírito Santo. Então é por isso que quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar todas as coisas. Ele vos vai fazer lembrar de todas as coisas que tenho-vos dito. E vão escrever tudo na Bíblia pela inspiração do Senhor. Como em 2 Pedro, versículo 21. Realmente, essas palavras não é pela vontade do homem, mas todos aqueles que receberam a palavra do Senhor, eles escrevem essa palavra do Senhor. Então, esse Espírito Santo, ele está continuamente nos ensinando também. Então, pelo Espírito Santo, a palavra que nós temos ouvido, ele nos ensina pelo Espírito Santo. Se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 2, então, realmente, quem irá conhecer as coisas do Espírito do homem? Então, muitas pessoas dizem, eu estou criando um bichinho de estimação. Eles amam demais como se fossem gente. Então, quando nós olhamos as pessoas, eles criando os animais, realmente nós podemos ver como está tão próximo dos fins dos tempos, porque os animais é como se fossem seres de grande personalidade. Então, quando o cachorro está doente, eles falam, ai, meu cachorro está doente, e levam para um hospital, e fazem cirurgia, e gastam milhares de reais. E também colocam roupinha, trocam de roupa, vai pro salão de beleza do cachorro. Se morrer, tem até funeral para cachorro. Hoje em dia tem até plano de saúde para cachorro. Então é como se fosse gente. Me perdoe, mas isso já passou do limite. Cachorro é cachorro. Não tem como ser como gente. Então, mesmo que você ame ao cachorro e diga, ele é como minha família. Quando o dono da casa está pensando em diversas coisas, coisas para resolver, será que o cachorro sabe de todas as situações? Você fala, olha, meu cachorrinho, olha, eu estou fazendo um negócio ali, está difícil, olha ali para mim para resolver meus problemas. E o cachorro vai dizer, tá bom, dono, vou fazer, vou trabalhar para você não falir. O cachorro sabe o que é falência? O ser humano, ele sabe o que ele está falando, mas um cachorro não sabe. O homem sabe das questões do homem, o cachorro não sabe das questões dos homens. É por isso que é diferente a relação de homens para animais. Então, a relação dos problemas do Senhor Deus, o homem não tem como saber. Então, sem a ajuda do Espírito Santo, não adianta você ficar ouvindo a palavra, você não consegue compreender. Então, quando o Espírito Santo ele habita, o Espírito Santo ele vai nos ensinar. Não quer dizer que nós, por termos o Espírito Santo, vamos compreender tudo. Então, quando nós obedecemos um, o Senhor ele permite compreender dois, obedecendo dois, compreende três, e assim vai em diante. Mas se você desobedece, o Senhor ele toma até as coisas que você tem aprendido. Então, tem uma ordem para o aprendizado do Senhor Deus. Então, quanto mais a sua vida de fé vai crescendo diante do Senhor. Então, a criança consegue entender livros de uma faculdade, o ensino de um doutor? Não conseguem.
quanto mais ele cresce, mais também nós aprendemos. Como? Quanto mais aprendemos, mais obedecemos. Quanto mais obedecemos, mais crescemos. Então você aprende isso, então você cresce esse tanto. Então assim vai. Algumas pessoas ficam anos e anos. Você olha depois, não aprendeu nada. Ele esqueceu tudo que aprendeu. Por que que isso acontece? Porque não obedece. Não se tornou seu. É por isso que dentro dessa igreja, na igreja de Deus, é preciso do ensinamento do Espírito Santo, com certeza. Como em João capítulo 5, realmente o Senhor já disse que nós precisamos buscar nas Escrituras para que achar nelas ter a vida eterna. Porque elas de mim testificam, já disse o Senhor. Quando o Senhor ele disse, realmente só tinha o Antigo Testamento naquela época. O Novo Testamento não havia sido escrito ainda. O Senhor realmente ele estava pregando as palavras do Antigo Testamento naquela época. E se nós olharmos o Antigo Testamento, tem diversos temas, conteúdos, desde a criação do Senhor Deus, tem toda a palavra do Senhor, da história. Tem a história do dilúvio, da Babilônia, realmente desde a condução do povo de Israel. Realmente tem diversos temas ali. Mas algo mais importante. Antigo Testamento significa o quê? Antiga promessa. Quer dizer que nós podemos dizer que é a antiga promessa que foi realizada. O que foi prometido? Que Cristo teria enviado. Se nós olharmos na palavra de Gênesis, então, realmente, a mulher, por ter pecado, realmente, ela fere o tornozelo do homem, e o homem, ele fere a cabeça de Satanás. Quer dizer que o Senhor, ele haveria de quebrar a cabeça de Satanás. Se nós olharmos em Gênesis, nós podemos ver Abel, que ele trouxe a ovelha para fazer a oferta diante do Senhor. Então, representa o Cordeiro Jesus Cristo. E tudo isso, realmente como um exemplo. Então, desde o povo de Israel, que eles saíram do Egito, passaram sangue das ovelhas nos portais. Então, o Senhor, ele se tornou o quê? O sacrifício da Páscoa para nós. Se nós olharmos na história de Israel, existem diversas palavras onde Cristo veio para nos salvar. Então, Moisés já disse sobre realmente o povo de Israel naquele tempo. Então, o Senhor, ele haveria de nos salvar daquele meio. É por isso que ele enviou o profeta para eles. É por isso que quem não realmente obedecesse à palavra do Senhor Deus, haveria de perecer. Então, que haveria de nascer em Belém, que haveria de nascer no corpo de uma virgem, realmente como que iria acontecer, realmente que ele haveria de realmente morrer e ressuscitar, realmente que haveria de voltar, realmente o Espírito Santo vir, tudo está falando no Antigo Testamento. É por isso que no Antigo Testamento, nós precisamos buscar nas palavras para que temos nela a vida eterna. Então, o Antigo Testamento fala sobre o Senhor Jesus, que está por vir, é a promessa do Senhor. As 4 palavras do Evangelho, realmente o Espírito Santo, realmente ele nos conduz para que nós possamos realmente vencer esse domínio do pecado e da morte. O Senhor, ele veio e subiu aos céus. Se nós olharmos no Antigo Testamento também, o Espírito Santo, ele veio para que todas as pessoas que realmente receberam a salvação, para que o Evangelho pudesse ser pregado. A partir daquele momento, todas as palavras, realmente o Senhor, ele atua dentro da igreja. Então, nós temos diversas palavras assim. É por isso que a palavra, nós podemos dizer que o Senhor, ele salvou a igreja. Então, realmente é todo o trabalho que o Espírito Santo, ele faz. Realmente está escrito nas palavras. Então, quando o Espírito Santo, ele vier, ele vai testificar sobre mim. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, receberemos o poder do Senhor.
Porque nós iremos ser suas testemunhas desde Jerusalém até os confins da terra. É por isso que nós podemos ver que é o trabalho do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, primeiro, ele chama todos aqueles que receberam a salvação diante do Senhor para poderem pregar o Evangelho, para poder estar dentro do Senhor, para compreender esse Evangelho, para poderem receber a salvação, para que o corpo da Igreja de Cristo seja formado. Então, assim como o Senhor já disse, que o Espírito Santo ele virá para testificar sobre mim. Então, como realmente o Espírito Santo ele veio para testificar sobre a Cristo que veio e morreu na cruz. Quer dizer que esse trabalho da salvação ocorre dessa maneira. É por isso que 1 Coríntios capítulo 2, realmente até as coisas das profundezas do Senhor Deus, o Espírito Santo ele conhece. O Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas. Então, todas as coisas que ainda não podemos conhecer, todas as profundezas dos mistérios do Senhor, ele nos ensina. E é por isso que nós temos o ensinamento desse Espírito. E é por isso que nós precisamos continuar recebendo o seu ensinamento. Como em João capítulo 16, o Senhor já disse que quando o Espírito da verdade vier, ele vai nos conduzir para o meio da verdade. Ele virá nos contar sobre as coisas futuras. Ele vai nos conduzir para diante da verdade, para que possamos andar de forma correta, no meio da verdade. Ele nos conduz. O Espírito Santo, ele não fala de qualquer jeito. Ele fala das coisas que tem ouvido sobre o Senhor. Para que todas as coisas futuras também, o que há de acontecer, tudo foi escrito. Então, é por isso que se nós olharmos realmente esses livros também, realmente todas as coisas que haverão de acontecer no futuro, tudo está escrito. Então, nesse último tempo também, realmente nós podemos ver todas as palavras, realmente nos confins da terra, o que irá acontecer. Então, todas as vidas deste mundo irão morrer no último tempo. O anticristo se manifestará nos fins dos tempos, fazer com que as pessoas recebam o sinal. Quem não receber o sinal será decapitado e morto. Ele vai governar este mundo de forma perversa, maligna. Todas as construções serão destruídas. Realmente não haverá o que comer, não haverá água. Realmente muitas pessoas irão morrer por conta de doenças. E isso tudo nos últimos tempos. Nós podemos ver que será um inferno na terra, como na palavra de Apocalipse. E por fim, o Senhor ele virá e julgar este mundo. Aparece esse tema, é por isso que em Apocalipse capítulo 21, depois fala sobre o novo céu e a nova terra. O primeiro céu e a primeira terra se passaram e vieram as que são eternas. Então o Senhor ele é vindo, ele conduz todas as pessoas para o seu reino, aparecem todas essas palavras de forma detalhada, e isso quem ensina é o Espírito Santo. Nós recebemos o ensinamento do Espírito Santo continuamente. Então, é por isso que nós recebemos o ensinamento do Espírito Santo, nós precisamos permanecer nele, que é tão importante. Então, você obedecer, é você receber o ensinamento do Espírito Santo, você permanecer ali dentro. Então, se olharmos em Romanos, capítulo 5, versículo 19, realmente pela desobediência de um homem, realmente muitos se tornaram pecadores. Então, isso quer dizer que é Adão aquela uma pessoa. Adão, por ter pecado, realmente se tornou pecador. Quer dizer que muitas pessoas pecaram. É por isso que desde Adão realmente se tornaram pecadores diante do Senhor Deus. Todos que nasceram de Adão. É por isso que pelo pecado de um só homem, realmente todos se tornaram pecadores. Então, quer dizer que nós éramos pecadores também desde o momento que nós nascemos. Mas, pela obediência de um homem, Jesus Cristo, muitos se fizeram justos. Nós nascemos em Adão. Nós nascemos no pecado. Nós nascemos
com esse instinto para pecarmos. Nós não é que tenhamos aprendido técnicas para pecar. Quem é que peca assim? Não é assim. Mesmo que você não tenha aprendido técnica nenhuma, e você nasce com o instinto do pecado, você é pecador. Já nasce com essa vontade de querer mentir, brigar, porque é pecador. Então, quando você fala, vamos fazer coisas boas, não adianta. Não adianta você determinar em si em viver pelo Evangelho. Não acontece. Por que você dá maus frutos? Porque você é uma árvore ruim. Então, ele vai ser julgado, vai para o inferno eterno. Mas realmente um Senhor, o Espírito Santo, ele veio. O Espírito Santo é justo. Então, realmente um justo morreu na cruz. E através do seu sangue precioso, ele nos lavou do pecado. Realmente ele fez o trabalho de realmente ressuscitar por nós, nos permitiu uma nova vida diante do Senhor. Então é por isso que antes de realmente nós podemos ver que éramos pecadores, mas o Senhor ele era um filho unigênito que morreu. E após ressuscitar, ele se tornou primogênito. É por isso que o Senhor Jesus que ressuscitou, ele disse: "Vá até os meus irmãos." Então, my brothers. Então, meu pai, vosso pai. Então, o Senhor ele não se envergonhou em chamá-los de irmãos. Porque o meu pai é o vosso pai. O meu pai, vosso pai. Então, o Senhor ele disse realmente: meu Deus, meu Deus. Então, realmente, o meu Deus é o vosso Deus. Meu pai, o vosso pai. Olhem só como isso é uma verdade extraordinária. O Senhor Deus que criou todas as coisas, agora, pelo Espírito Santo, se tornou o nosso Pai. E o Senhor, realmente, dentre todos os irmãos, ele se tornou o Filho primogênito. Nós nos tornamos em seus irmãos menores. Então é por isso que agora, o Senhor, como ele se tornou pecador dentro de Adão, ele também se tornou justo dentro de Adão. Realmente éramos pecadores em Adão e nos tornamos justos dentro do Senhor. Então, desde o jardim do Éden, o Senhor ele permitiu para que ele pudesse guardar todas as coisas no jardim do Éden, cumprir a vontade do Senhor Deus, deu a ordem a ele para que ele pudesse comer de todos os frutos do Éden e permitiu a vida ali. Tem o fruto da vida ali. Para que ele pudesse, porque haviam dois frutos, o fruto do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, se eles comerem da árvore da vida, eles têm a vida eterna. O Senhor disse para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o Senhor Deus que criou todas as coisas disse para não comer. Porque ali está mostrando o poder do Senhor Deus para o homem. Porque o Senhor Deus, ele permitiu todas as coisas, então você precisa agradecer a Deus que permitiu todas as coisas. Você precisa amar. E qual é a maneira de você expressar que você ama ao Senhor? É obedecendo ao Senhor. Mas o diabo, ele disse, não, pode comer, não vai morrer. Se você comer, você vai se tornar como o Senhor. O Senhor, ele não está deixando você comer, porque o Senhor, ele tem inveja de que você se torne como ele. Então, o homem, antes de se tornar como o Senhor Deus, ele não tem satisfação. Então, mesmo que você faça de tudo neste mundo, tenha glórias, riquezas, poder, o que adianta? Você tem satisfação? Jamais. Porque existe o Espírito que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. É por isso que o homem ele não se satisfaz enquanto ele não se tornar como o Senhor Deus. O animal, ele realmente se estiver já cheio, tiver fêmea e macho, já estão satisfeitos, tranquilos. Então, quando ele se torna líder, alfa, também ele se satisfaz. Não existem outros desejos para os animais. Mas o homem, mesmo que ele tenha tudo, por que ele não se satisfaz? Porque o Espírito, realmente criado conforme a imagem do Senhor, ele quer receber essa vida eterna. Ele quer ter a esperança de entrar no reino dos céus. Ele quer se tornar filho do Senhor Deus. Ele quer se tornar como Deus. Então, porque assim ele pode viver diante do Senhor Deus. Então, antes de se tornar como o Senhor, ele não se satisfaz.
Então, por que o Senhor permite essa maneira? Para que ele se torne como filho do Senhor Deus. Então, quando ele se sujeita à palavra do Senhor Deus por completo, então ele pode se tornar filho do Senhor. Então, o Senhor, ele já disse para nós nos abaixarmos a nós mesmos, porque assim nós podemos ser exaltados. Então, o Senhor, realmente, ele abaixou a si mesmo para se tornar como nós, para nos salvar. Mas o que o diabo ele fala? Não, pode comer, você vai se tornar como Deus. Você vai ter sabedoria, seus olhos vão se abrir. Então, Deus tem inveja de que vocês se tornem como Deus. Porque ele era uma pessoa que queria se tornar como o Senhor Deus. Então, ele tentou o homem e a mulher. Então, naquele tempo, quando ele disse para não comer, realmente Eva, realmente o que ela... Naquele tempo, ela realmente foi tentada por ele. Se fosse para Adão, Adão realmente não teria sido tentado. Mas a mais amada, a Eva, realmente a mulher é simples, não é a forma de pensar. Então ela é tentada muito bem, entenderam? Então ele sabe as fraquezas da mulher. Então quando não estava com Adão, ele falou, é agora. E foi e tentou a mulher. No Jardim do Éden, a cobra não era como a cobra de hoje em dia. Então ela tinha um formato belo naquele tempo, eu penso eu. Ele virou e falou, oh, Miss Eva, bom dia. Então o Senhor ele disse para você não comer de todos os frutos do jardim. Então ele ouviu essa palavra. Ela falou, não, o Senhor disse que pode comer de tudo. Mas o que o diabo ele falou? Não é para comer disso? Não. O que ele falou? Ah, o Senhor disse para não comer de todos os frutos? Não. Ele falou, não, pode comer de tudo. Ele só disse para não comer disso. Aí ele falou, nossa, então o Senhor é estranho. E aí ele começa a questionar, falando, nossa, você não consegue comer? Ela falou, não, eu consigo. Mas o Senhor disse para não comer do fruto que está ali no centro, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele disse para não comer e nem tocar, porque senão, certamente morrereis. Mas quando que o Senhor ele disse para não tocar? O Senhor não havia dito para não tocar, ela foi e adicionou esta fala. Quem não conhece a Bíblia de forma exata, ela adiciona o seu pensamento, ela vai adicionando todas as suas formas de pensar. O Senhor, ele disse, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, mas o que a mulher disse? Ela disse, morrerás. Ela não disse a palavra certamente morrerás. E aí ela disse, ah, eu não sei muito bem, pergunta para Adão. Ela podia ter dito assim, não é? Porque é Adão que sabe. Mas ela falou, olha, ela estava aqui numa posição de igual de Adão. É por isso que ela falou, ah, o Senhor disse para nós não comermos, que morreremos. Mas o Senhor disse o quê? Para Adão, não é? Diretamente para Adão. Então a Eva, já que ela estava nesse pensamento, o diabo falou, nossa. Falou, ele foi e colocou ela na mesma altura de Adão e disse para a mulher, falou, ah, então se comeres dessa árvore não morrereis, mas se tornareis como Deus, abrirão os seus olhos, clarearão. Então, realmente ela começou a pensar. E ela caiu nessa tentação dele. Então, ouvindo essas palavras, ela começou a pensar, nossa, parece tão bom de se comer. Parece que eu vou ter sabedoria se eu comer disso. E ela ficou estranha. Oh, ficou estranha de repente. Ela falou, marido, abre a boca. Fala, abre a boquinha, Adão. Mas quando? E ele perguntou, o que é isso? Ela falou, esse é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Você falou, não, o Senhor disse para não comer. Vai morrer se comer. Ela falou, mas eu já comi agora. Ele falou, não, então você vai morrer agora. E ela começou a chorar, falando, ah, mas se comer aqui eu vou morrer sozinha, você vai ficar só. Se é para morrer, vamos morrer juntos. Se é para viver, vamos viver juntos. E começou a derramar lágrimas, falou, prova. Então Adão, com o coração mole, tá bom, então vou comer. E foi e comeu. Então eu sei atuar muito bem.
Eu penso que deve ter sido assim. Mas o problema agora é que o diabo derrubou o homem através da mulher. Mesmo sejam as falas de sua mulher, se o Senhor ele disse para não comer, mesmo morto não deveria comer. Mas se Adão não tivesse comido desse fruto do conhecimento do bem e do mal, o que teria acontecido? Eva teria morrido e o Senhor teria permitido um novo casamento a ele, penso eu. Não, isso não está na Bíblia. Eu só falei para ser engraçado, mas, de qualquer forma, Adão desobedeceu ao Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus disse: realmente você desobedeceste a palavra que eu disse para não comer e comesse. Isso quer dizer que a palavra da sua esposa é mais importante do que a minha palavra? Você ouviu a palavra da sua esposa, ouviu a palavra do diabo. Então, ele morreu naquele mesmo dia. O que morreu? O espírito morreu. A relação com Deus se acabou ali. Então o Senhor disse: saia agora, imediatamente. Não tem mais o direito de viver no Jardim do Éden. Então o homem não podia comer do fruto da vida ali, não é? É por isso que o Senhor, se nós olharmos no final do Gênesis capítulo 3, quando expulsou do Jardim do Éden, o Senhor ele fechou o caminho para o jardim. Ele chamou seus querubins com espadas flamejantes para proteger a entrada do jardim. Então são espadas de fogo que ficam girando em volta da árvore. Para que quando alguém entrar, morre na mesma hora. Não pode entrar. Então pelo anjo que protege a entrada do jardim. Ele assim foi banido do jardim. Então isso é uma tragédia. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele desobedeceu à palavra do Senhor Deus. Pela desobediência de um homem, muitos se fizeram pecadores. Não simplesmente Adão que morreu. Todos morreram. Muitos se fizeram pecadores. Por conta do pecado, recebeu a morte, a perdição. E não simplesmente isso. Mas o Senhor ele permitiu um homem. Que homem? Para que todos os espíritos em Adão pudessem ser salvos. Realmente pegou emprestado a barriga de uma mulher virgem para que o Senhor Jesus viesse para morrer pelos pecadores. Jesus cumpriu todos os 10 mandamentos pelos homens. O Senhor Jesus, ele jamais pecou. Mas esse Senhor Jesus, ele se encarregou de todos os pecados dos homens e morreu na cruz. E através daquele juízo, através de todo esse pecado, o Senhor que não tem pecado, pagou nossos pecados. Como Filipenses capítulo 2, versículo 7, 8, o Senhor já disse. Então ele é Deus, mas não quis ser por usurpação, ser como Deus. Mas ele se tornou servo. Como homem, ele se manifestou como homem e sujeitou a morte, até a morte de cruz. Então, nós podemos ver que em Adão, realmente, ele mesmo estando na paz, ele desobedeceu ao Senhor Deus. Tinha tudo para comer. O Senhor Jesus tem tanto poder, no momento mais trágico, no momento mais vergonhoso, morreu como pecador. Hebreus capítulo 9, nós podemos ver que o Senhor Jesus, realmente conforme o que havia sido escrito no Antigo Testamento em pergaminhos, ele veio cumprir a vontade do Senhor. O Senhor Jesus morreu na cruz, lavou nossos pecados, porque esta era a vontade de Deus. Ele veio fazer a vontade de Deus. Como em João capítulo 5, versículo 30, o Senhor Jesus não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus, conforme ele foi enviado, ele veio fazer a vontade do Senhor Deus. É por isso que ele morreu na cruz. Em Mateus capítulo 26, o Senhor Jesus, no meio da oração, já disse: Pai, que não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Que não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ele se sujeitou até a morte.
sujeitou até a morte de cruz. Adão, quando estava no conforto, desobedeceu. O Senhor Jesus, no meio da profunda dor, sujeitou ao Senhor Deus. Ele foi obediente. Adão, na sua desobediência, entrou o pecado. O Senhor Jesus obedeceu até a morte para resolver esse problema. Quer dizer que ele limpou tudo. Pela sua ressurreição, nos permitiu uma nova vida. O Senhor Jesus é justo. Quando nós recebemos a salvação, quer dizer que dentro do Senhor nós nos tornamos justos. Quando éramos pecadores dentro de Adão, agora, dentro do Senhor Jesus, pela obediência, nos tornamos justos. Justos. Por que será que isso aconteceu? O Senhor, Ele nos salvou da desobediência. E agora, para que nós pudéssemos nos tornar em filhos obedientes, o Senhor Jesus veio no centro e morreu na cruz. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz. Ele acabou com os nossos pecados. Ele nos tornou injustos para que nós pudéssemos obedecer a sua palavra. Então, qual é o propósito do Senhor ter nos salvo agora? Para que nós possamos obedecer a sua vontade. Quer dizer que da desobediência, nós possamos voltar diante do Senhor Deus. Já que nos tornamos justos, precisamos viver como justos. Então, um justo agora pode pecar? Não pode pecar. É por isso que agora, João capítulo 14, versículo 13, vamos procurar. João capítulo 14, versículo 23, João capítulo 14, versículo 23, vamos ler todos juntos de forma silenciosa. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. O Senhor, Ele disse: Se alguém me ama, que amor é esse? Uma pessoa que recebeu a salvação. Ele ama o Senhor. Então, Cristo me amou, e é por isso que eu amo a Cristo. Da mesma maneira como na palavra de João. Realmente o Senhor, Ele nos amou para que nós, realmente porque Ele nos amou primeiro. Em 1 João, realmente já disse que o Senhor, Ele morreu na cruz, nos amou primeiro e nos salvou. Por isso que nós amamos ao Senhor. O Senhor foi para Pedro e disse: Pedro, você me amas? E perguntou 3 vezes para ele, porque havia negado o Senhor Jesus 3 vezes. E ele disse: Senhor, tu sabes de tudo que eu te amo. Então Pedro agora verdadeiramente é um homem que ama o Senhor. O Senhor morreu por mim. Por isso que agora eu tenho a coragem de morrer pelo Senhor também. E tenho a dignidade para morrer pelo Senhor. Quem ainda não foi salvo pelo Senhor não tem o direito de morrer pelo Senhor. Quem não recebeu a salvação, se morrer pelo Senhor, vai para o inferno. Porque o Senhor não morreu por ele. Como é que ele vai morrer pelo Senhor? Pedro agora recebeu a salvação. Agora ele vive pelo Senhor, tem o direito de morrer pelo Senhor. Ele foi crucificado de cabeça para baixo e morreu. Então, realmente, quem ama a minha palavra, segue a minha palavra. E quem obedece ao Senhor Deus, recebeu a salvação, o Senhor Deus o ama, já que ele ama ao Senhor também diante da palavra do Senhor Deus, ele guarda a sua palavra. O Senhor, ele já disse, realmente, meu Pai o ama. É por isso que nós que recebemos a salvação agora, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, nós guardamos a palavra do Senhor Deus, e ao guardarmos a palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele nos protege. O primeiro amor é para nos salvar. O segundo amor, agora nós que recebemos a salvação, precisamos guardar a palavra do Senhor Deus, porque o Senhor Deus, ele ama mais ainda essa pessoa. Então, olhem só. Realmente, você tem muitos filhos, tem filhos que são obedientes, filhos bagunceiros, como na palavra de Malaquias capítulo 3. Realmente, aquele filho que o segue, que o obedece, que o serve, Deus realmente ama bem mais ainda. Quer dizer que aquele que ama, obedece ao Senhor Deus, o Senhor Deus ele considera como precioso.
Quando nós obedecemos a palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele nos ama. Esse é o segundo amor. Quando nós recebemos o amor do Senhor Deus, nós retribuímos. Para uma pessoa que verdadeiramente ama o Senhor, Ele quer dar tudo, não é? Para os seus filhos também. Se um filho desobediente, ele não obedece, o pai fala, ele fala pro pai, pai, me dá alguma coisa. Tem nem como dar, mas nem quer dar para o filho, não é? Aí não tem o que fazer e dá para o filho, cede. Mas pensem bem, quando nós obedecemos a palavra do Senhor Deus, mais o Senhor, Ele nos ama. Então o Senhor já disse que nós realmente estaremos junto do Senhor. O Senhor, Ele terá sua morada conosco. Nós iremos viver no reino eterno do Senhor Deus. Pessoas amadas querem viver junto com o Senhor Deus, porque o Senhor Deus os ama também. O reino dos céus não é somente um lugar que nós recebemos a salvação, mas é um lugar onde as pessoas que obedecem ao Senhor Deus, a vivência de obediência, você está junto do Senhor Deus para a eternidade. Este é o reino de Deus. É por isso que o objetivo de nos ter salvo é para que todos aqueles que desobedecem ao Senhor Deus, realmente é daqueles pecados de desobediência diante do Senhor Deus, o Senhor Deus nos tornou injustos para que nós possamos obedecer a Deus. Mas mesmo assim vocês não querem obedecer a palavra de Deus? Vamos ver, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não guarda as minhas palavras não é amado pelo Senhor Deus. Por que não ama? Porque não compreendeu o amor do Senhor Deus. Se não guarda as minhas palavras, não me ama. Então, realmente, as minhas palavras não são as minhas palavras, mas as palavras do Pai que me enviou. Então, se você amar, obedecer a palavra do Senhor Deus é amar ao Senhor Deus, é obedecer a palavra de Deus, é a mesma coisa. Então, é por isso, em Efésios capítulo 2, versículo 2, realmente até agora, o príncipe da potestade que opera no meio do filho das desobediências. Quer dizer que aqueles que no meio da desobediência, ele opera ainda. O Espírito Santo, nós, porque recebemos a salvação, realmente o Espírito Santo está atuando dentro de nós. Mas, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 e diante, realmente ele entregou para tudo para Cristo, para que nós pudéssemos sujeitar. Quer dizer que o Espírito Santo, ele nos segura e nos faz sujeitar a palavra. Então nós, tem momentos que obedecemos, tem momentos que desobedecemos. Tem horas que obedecemos esse tanto e não faz esse tanto. A nossa obediência é muito instável, não pode ser assim. O Senhor Deus, ele deseja a sujeição completa. O Senhor Deus disse para Saul, rei de Israel, ordenando a ele, enquanto o povo de Israel, eles estavam saindo do Egito durante 40 anos, eram perseguidos pelos amalequitas, morriam, tomavam deles, os amalequitas. E o Senhor Deus sempre se lembrou deles. É por isso que disse para Saul, rei de Israel, então, os amalequitas, antes das malignidades, as iniquidades que eles têm cometido, eu lembro ainda. Então vá e destrua-os. Não deixe nada, nem os animais, matem tudo. Esta foi a ordem do Senhor Deus. Então a Saul, chegando ali para matar, ele deixou a família real vivo. Ele matou os animais que eram ruins e aqueles que eram bons ele deixou. Então, o Senhor disse para exterminar. E é por isso que Saul, chegando para Samuel, o profeta, disse, nossa, eu fiz toda a vontade do Senhor Jeová. Mas estava fazendo barulho de mé, mé. Então, ouvia-se som de animais. Ele falou, ué, que som é esse? Vai falar, aquilo lá são os bons animais, os melhores.
E nós guardamos para sacrificar, ofertar a Deus. Não é mentira. Se ele tivesse obedecido a palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele pede uma obediência perfeita. Então nós não somos adequados diante do Senhor Deus, não obedecemos, somos desobedientes, tudo o Senhor Deus, ele acaba. Se olhamos no Antigo Testamento, Amalequitas, quando eles eram mortos, destruídos, era algo muito o quê? Realmente bem difícil de ver, não é? Algo parece bem banal, mas nós somos o quê? Povo do Senhor Deus. Em todas as coisas que fazemos, se você desobedece ao Senhor Deus em todos os seus trabalhos, no meu coração e na minha vivência, o Senhor Deus, ele pode acabar, pode exterminar da mesma maneira. Para que assim eu possa ser obediente diante do Senhor Deus. Mas você deixa um pouquinho e fala, eu estou obedecendo a Deus. O Senhor Deus, ele pede uma obediência perfeita. Se nós somos cristãos que recebemos a salvação verdadeiramente, como o Senhor, ele já nos salvou, realmente se nós não obedecemos por completo ao sermos salvos pelo Senhor, não temos como. Essa é a obediência perfeita. É por isso que o Senhor, ele nos salvou. Isso é vivência de permanecer no Senhor, entenderam? Então, já passou muito tempo, eu vou terminar. Mas agora nós não somos mais filhos da desobediência. Nós somos aqueles que obedecem a Deus. Então, aguardem a obediência em nós. 1 Pedro, capítulo 1. Realmente como filhos obedientes. Então, realmente sejam o quê? Perfeitos, como nosso Pai. Eles vão ter uma vivência perfeita. Porque a unção vai nos ensinar toda a verdade. Precisamos permanecer no Senhor que nos ensina, no ensinamento. Não podemos partir dali. Quer dizer que toda desobediência precisa ser limpa. Então é por isso que, para que nós possamos estar diante do Senhor Deus sem vergonha e sem repreensão. Vamos orar? Meu Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nós todos que estávamos no meio do pecado, longe do Senhor Deus, fomos salvos pelo Senhor de nossos pecados e delitos. E agora, nós recebemos a expiação eterna, a salvação completa, para que assim possamos ter a esperança gloriosa e eterna de podermos entrar no Seu reino, Senhor. E agora, todas as coisas que o Senhor Deus odeia dentro de nós, todas as coisas que desobedecem à palavra do Senhor Deus, todas as coisas odiadas pelo Senhor Deus, que possamos exterminar de nossas vidas, para que assim todas as nossas forças, todo o nosso coração possamos viver para o amor, para a obediência à Sua palavra, Senhor. Para que assim nós possamos agradar a Deus, possamos glorificar ao Senhor Deus. E todo o restante da nossa vida, somente nós dependemos em todo o poder do Senhor Deus e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.